Fala aí galera, beleza? Como é que tá? Não sei vocês. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Recanto do Leitor. Bom, eu vou resumir aqui o que seria o Recanto do Leitor. No tempo que eu vou passar agora das férias e o que se prolonga a pandemia, eu decidi fazer alguma coisa, produzir alguma coisa para não ficar parado por 3 meses ou mais tempo ainda. Então eu decidi criar um texto por semana, algum texto sobre assuntos paralelos, assuntos que passam na minha cabeça. E eu vou produzir o texto, vou gravar essas questões. Bom, o texto que eu criei é o texto As Sete Magias. Bom, lembrando, eu deixei vários ganchos. Para outros textos. Então, o início da história, boa parte do início, ela se passa com um gancho. Porque é pra. Porque você vai se perguntar o que acontece com esse personagem, por que eles fizeram tal coisa. Então eu deixei alguns ganchos para próximos textos que eu posso produzir nas próximas semanas. Então, bom, eu vou ler aqui. As Sete Magias. Há 20 anos atrás, dois jovens decidiram criar 7 pedras que tinham energia. Cada energia era representada por uma força ou poder. Esses poderes eram controlar vento e oxigênio, a supervelocidade, controle de energias, superforça, controle de gravidade, controle de água e controle de fogo. Um dos jovens era um grande cientista conhecido por ser um grande pensador, que ninguém levava a sério. E o outro era um grande e conhecido mago que podia controlar e manipular as energias com grande destreza. Para controlar essas 7 pedras foram escolhidos 7 garotos e garotas. Eles agiram apoiando bem, mas receberam pouco treinamento e não estavam prontos para cair em uma enrascada. Um grupo de bandidos que tinha armas com poderes fora do conhecido pararam eles durante uma missão e como eles eram inexperientes, eles foram apunhalados pelas costas. Em forma de respeito e honra aos jovens que tinham morrido em missão usando as pedras foram guardadas para que ninguém tivesse acesso a esse poder. E para que os jovens que decidissem controlar as pedras não tivessem no mesmo destino dos outros a controlar esse poder. As pedras foram guardadas em um museu. Mas os criadores dessas pedras nunca desistiram de dar alguma utilidade a elas. Mas eles não tinham mais acesso, eles não podiam pegar as pedras de volta, então somente roubando para ter acesso, mas eles não queriam fazer isso. Então eles bolaram um plano para dar uma utilidade para essas pedras e para retirá-las do museu da sua cidade. O plano que eles criaram era deixar as pedras bem à mostra no museu, chamando bastante atenção. Assim alguém tentaria tocar nas pedras. A ideia deles é que 7 jovens tocassem as pedras ao mesmo tempo e esses seriam os escolhidos para ser os próximos a ter acesso às 7 magias. Na chegada da primavera, na escola de Luke, James, Thomas, Jimmy, Oliver, Michael e Matthew, os diretores decidiram fazer uma visita ao museu da sua cidade. Todos estavam bem entusiasmados com a visita, porque lá estavam itens muito valiosos e interessantes da cidade, incluindo as 7 pedras conhecidas como 7 magias. Os sete jovens apresentados tinham todos a idade aproximada entre 13 e 14 anos. Eles eram grandes amigos, praticamente inseparáveis. Eles decidiram então ir juntos. Quando os 7 jovens chegaram ao museu, eles ficaram o tempo todo juntos, aproveitaram a visita, apreciaram os itens apresentados pelo museu. Eles estavam tirando fotos praticamente todos os momentos. Quando eles entraram na sala onde estavam as 7 pedras, decidiram tirar uma foto, tocando cada uma das pedras. Mas o que estava tirando a foto não alcançava a sua pedra. Quando eles decidiram tirar a foto, eles viram um brilho diferente nas pedras. Então o 7º jovem que estava tirando a foto tocou a pedra que faltava, e um brilho bem forte preencheu a sala em que eles estavam. Em cima do suporte em que as pedras estavam surgiu um holograma que disse: quem achou as 7 magias deve ir em 4 dias e 1 noite ao armazém abandonado da cidade para receber instruções de como usar as pedras. Não questione, somente haja. Agora saiam do museu com as pedras, cuidem bem delas. No momento em que o holograma parou, os 7 jovens pararam para sair. Deram desculpa para os professores que um deles estava mal e que já viram bastante do museu e que o resto viriam outro dia. Usando a lábia, os 7 conseguiram convencer os professores e esperaram do lado de fora do museu. Passado algum tempo, depois da aula, já em casa, a mãe de um dos jovens, a mãe de Luke, pediu para ele fazer algumas compras no mercado. Eles moravam uns 500 metros do mercado, então, por ser perto, Luke foi fazer as compras e levou junto sua pedra, a pedra do vento e do oxigênio. Quando ele estava voltando no mercado, um assaltante parou ele e anunciou um assalto. Luke ficou com medo porque o ladrão estava armado com um revólver.
Então o ladrão com pressa pediu para Luke passar o dinheiro que ele tinha. Mas Luke demorou um pouco para botar a mão no bolso e o bandido atirou, mas o tiro não pegou em Luke. Um leve tufão de vento começou a rodear Luke e derrubou com uma grande força o bandido no chão. Luke, surpreso e achando que machucou o bandido, foi correndo para casa. Quando chegou em casa, percebeu a alteração na pedra e começou a acreditar que as pedras poderiam ter algum poder. Ele logo falou para seus amigos sobre o acontecimento. Eles se impressionaram. Passou os 4 dias que o holograma pediu e os jovens chegaram ao armazém à noite. E acharam um homem. O homem era um cientista que era um dos criadores das pedras. Eles tiveram uma longa conversa, tirando a grande maioria das dúvidas. Depois disso, eles foram cada um para sua casa testando o poder da sua pedra, assustando quem via. Alguns dias se passaram e os jovens decidiram treinar na garagem da casa de Thomas. Cada um tinha acesso a uma pedra. Luke era o vento, James era a velocidade, Thomas era a força, Jimmy era a energia, Oliver era a água, Michael era o fogo, Michael e Matthew era a gravidade. James anunciou: "Eu sou mais forte, sou a própria velocidade, duvido vocês me pararem." Recebendo o desafio, 6 começaram a pará-lo. Luke segurou o corpo de James, Matthew segurou os pés de James ao chão, Thomas entrou na ventania e segurou James, e os 3, Oliver, Michael e Jimmy, jogaram as bolas de energia, fogo e água em James. Quando James percebeu que estava sozinho percebeu que sozinho não conseguiria nada, ele desistiu de lutar, e então eles pararam de atacar. Depois de alguns treinamentos, os mesmos bandidos que atacaram os últimos jovens, que usaram o nome de 7 magias, voltaram. Houve um ataque a uma loja e os novos heróis decidiram agir e criaram trajes e nomes para agirem como heróis. E os jovens chegaram na loja e começaram a confrontar os 10 bandidos que foram roubar a loja. Gravidade, como era conhecido Matthew, pegou os itens do chão e os levantou para ver onde os bandidos estão. Ventania, como era conhecido, Luke entrou na frente, parou os 2 bandidos e colocou-eles contra a parede. E depois colocou-eles em um tufão de vento. Eles ficaram voando em círculos até o fim da luta. James entrou em luta corpo a corpo com os bandidos, mas logo parou eles. O nome que ele adotou era Rapidinho. Oliver adotou o nome de Água, Michael adotou o nome de Fogo e Jimmy adotou o nome de Elétrico. Esses 3 sempre atacavam juntos. Eles derrubaram os dois. Eles derrubaram 2 e Bombado, como era chamado Thomas, parou os outros 2 bandidos antes da polícia chegar. Os jovens foram embora. Depois de alguns dias houve outro ataque, dessa vez em um armazém de alimentos. Os jovens usaram um golpe unido, usando a força de todos juntos para parar os bandidos. Mas antes de serem derrotados, um dos bandidos disse: "Somente um de vocês tem o real poder das 7 magias, mas somente quem for digno bastante poderá ter o poder real das 7 magias." Depois de falar isso, eles foram detidos. Os 2 ataques à loja e ao armazém de alimentos eram somente para testar a capacidade dos novos heróis. Eles não imaginavam que iriam ser atacados com o real poder dos inimigos. Os inimigos queriam usar as 7 pedras para gerar energia e vender essa energia de maneira ilegal, ganhando em cima para poder chantagear os governantes com um grande poder, e sabe-se lá o que mais eles poderiam fazer com tamanho poder. Cada pedra tinha um tipo de fraqueza, os bandidos sabiam disso, e nos ataques feitos eles descobriram as fraquezas. A grande fraqueza de todos era a falta de união, porque quando eles estavam sozinhos, eles eram facilmente derrotados. Então era questão de atacá-los sozinhos em um ponto estratégico. O ponto que eles escolheram era o armazém de armas policial. Os jovens, sem pensar muito em seus atos, perceberam que algo estranho estava acontecendo lá e foram averiguar. Quando chegaram lá, perceberam que os bandidos estavam esperando eles, mas não deu tempo de reagir. Um a um deles foram capturados. Só sobrou os 2 mais fortes, Luke e Matthew. Eles continuaram a lutar e parar bandido a bandido, mas Matthew foi pego de surpresa e foi parado. Os bandidos começaram a absorver a energia dos 6 jovens, usando uma máquina muito poderosa, só sobrando Luke no campo de batalha. Sozinho e sem chão, Luke tentou uma última cartada. Usando toda a energia da pedra, isso poderia custar a vida dele, mas salvaria seus amigos, ou destruiria a última pedra que eles precisavam estragando o plano deles. Luke começou a atacar todos os bandidos que estavam à sua frente. Decidiu implodir a máquina que estava absorvendo a energia deles, soltando os amigos, mas morrendo junto.
Ele fez o que achava ser certo e implodiu dentro da máquina. Conseguiu soltar seus amigos e quando terminou de fazer isso, percebeu que tinha sobrevivido. Então ele olhou para o peito onde estava a pedra e percebeu um brilho diferente. Ele provou ser digno de usar o poder das 7 magias e por isso sobreviveu. Depois de dominarem os bandidos e desenterrar a polícia, os jovens anunciaram que não usariam mais as pedras, porque mesmo que não feriram ninguém, eles poderiam ferir alguém. Então eles uniram as 7 pedras e devolveram ao museu explicando tudo o que aconteceu, mas deixando dito que somente se necessário eles usariam novamente as 7 magias. Bom, o texto que eu bolei, ele... resumindo, quando eu era criança, eu criava um universo de heróis. Nossa, aquele herói ali, bora criar alguma coisa baseada nele. Então quando eu era mais novo, eu criei muito herói. E quando eu era criança, eu criei um mega universo, eu me baseava do que já existia. Eu sempre fui bolando alguma coisa. Bom, as 7 magias é um exemplo disso, foi uma criação da minha infância, então quando eu era mais novo eu criei isso. Tipo, imagina a criança no meio do mato falando sozinha, criando isso. É mais ou menos nesse ponto que a gente analisa. Mas bom, eu deixei no texto vários ganchos como quem era um cientista e um mago, o que eles queriam, porque não seria só pegar uma energia muito poderosa e criar heróis, eles não queriam fazer isso. E se eles queriam fazer isso, eles não iam ter entregado para um museu e depois ter desistido. Então eles tinham outras intenções iniciais. Outro gancho que eu deixo é que vilões são esses, o que eles querem. Quer dizer, o que eles querem já está dito, mas quem criou eles, qual era a ideia inicial, como eles descobriram isso. Então eu deixei vários ganchos para a criação de outros textos, bolar outras histórias. Eu pretendo bolar outras histórias, mas isso é uma questão para as próximas semanas. Então, valeu, falou e foi. Tchau, pessoal.